Oi, gente, bem-vindo ao meu mundo. Hoje eu tô com vocês para abrir o álbum de figurinhas de 2026 FIFA. Vamos nos divertir e fazer essa aventura juntos. E se vocês também, corre lá para comprar e colecionar. Aí a gente troca, né? Mas bora abrir 7 pacotinhos de carta de figurinha FIFA. Começando por esse. Oi, gente, agora eu já montei, agora eu vou compartilhar um pouco com vocês. Aqui são as chaves. Aqui um pedaço da FIFA, da taça.
Essa página não tem nada. Aqui são... Nesse álbum aqui, tem todos os países. Agora a gente vai colecionar.